pessoal, vamos já iniciar a resolução na página 39, exercício de revisão. Então, o objetivo é resolver as questões 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 da página 39. Então, a primeira questão 2.1, qual é o estado físico sólido, líquido, gasoso dos materiais da tabela abaixo, quando eles se encontram no deserto da Arábia, a temperatura de 50 graus Celsius e a pressão de 1 atm. Então, a primeira coluna são os materiais, a segunda fusão, do sólido para o líquido, e a terceira ebulição do líquido para o gasoso. Então a primeira substância, cloroformo, possui ponto de fusão menos 63 e de ebulição 61. Então, abaixo de menos 63 estou no estado sólido, entre menos 63 e 61 estou no estado líquido, e acima de 61 estou no estado gasoso. Então ele fala 50 é abaixo de 61, então quer dizer que o cloroformo está no estado líquido. Próximo é o éter etílico, ponto de fusão é menos 116 graus Celsius e o de ebulição é 34. A 50 graus é acima de 34 o ponto de ebulição, então o éter etílico está no estado gasoso no deserto. Próxima substância é o etanol, que tem a temperatura de fusão menos 117 graus Celsius, de ebulição 78 graus Celsius. Então 50 está abaixo da temperatura de ebulição. Isso quer dizer que o etanol está no estado líquido. Próxima substância é o fenol, que tem temperatura de transição do sólido para o líquido de 41 graus e 183 graus para passar do líquido para o gasoso. E 50 é um pouquinho acima da temperatura de fusão. Isso quer dizer que o fenol está no estado líquido. Pentano, menos 30 graus Celsius até 36. E 36, né, está abaixo dos 50. Isso quer dizer que o nosso pentano está no estado gasoso nessas condições de deserto. A segunda questão, colocando-se água bem gelada num copo de vidro, em pouco tempo este fica molhado por fora devido à formação de minúsculas gotas de água. Para procurar explicar esse fato, propuseram suas duas hipóteses. Se aparecer água do lado de fora, então o vidro não é totalmente permeável à água. As partículas de água atravessam lentamente as paredes de vidro, vão formando minúsculas gotas. Essa hipótese está errada, porque se a água fosse atravessando, o volume de água dentro do frasco iria diminuir, e é o que não acontece. Se aparecer água do lado de fora do copo, então deve haver vapor d'água no ar. O vapor de água entrando em contato com as paredes frias do copo se condensa em minúsculas gotas. Essa é a hipótese melhor, não é? Porque a primeira está descartada devido ao volume não baixar, mesmo com o processo de condensação. Então resulta que do lado de fora existem partículas que irão condensar ao tocar no recipiente que está mais frio, a temperatura menor. Questão 2.3 é do Enem. Por que o nível dos mares não sobe, mesmo recebendo continuamente as águas dos rios? Essa questão já foi formulada por sábios da Grécia Antiga. Hoje responderíamos que, então, o principal resultado do nível do mar não subir é que ocorre a evaporação dos oceanos, né? E como existe muita água nos oceanos e não temos muitas partículas que podem sofrer evaporação, e a evaporação é um processo de mudança do líquido para o estado vapor a temperatura ambiente. Então isso faz com que a água dos mares não suba, não é? Então essa é a resposta certa A. 2.4 é sobre o ciclo da água, e ele pergunta, então ele quer saber quais dessas afirmações são corretas. A evaporação é maior nos continentes, uma vez que o aquecimento ali é maior do que nos oceanos. A evaporação é maior nos oceanos porque tem mais água para evaporar nos oceanos. Então essa está errada. A vegetação participa do ciclo hidrológico por meio da transpiração? Sim. Por meio da transpiração, a vegetação participa sim do ciclo da água. O ciclo hidrológico condiciona o processo que ocorre na litosfera, na atmosfera e na biosfera? Sim, acontece nesses três sistemas, na litosfera, atmosfera e biosfera.
4. A energia gravitacional movimenta a água em seu ciclo? Sim, a água está numa região mais alta e devido à gravidade ela vai descendo para as regiões mais baixas, então isso está correto. 5. O ciclo hidrológico é passível de sofrer interferência humana, podendo apresentar desequilíbrios? Sim, não é? O homem ele pode influenciar muito bem no ciclo da água. Por exemplo, o pessoal da Alemanha costumava precipitar a chuva e alterar, não é, a chuva, não é? As condições da chuva. Então a resposta certa seria a D, que mostra somente a primeira alternativa errada. Questão 2.5. A formação do gelo no inverno constitui um fator que dificulta a continuação da queda de temperatura, favorece a queda de temperatura, não se pode prever como irá influenciar no clima, não tem influência na queda de temperatura e torna os efeitos do inverno muito mais rigorosos. O tempo no inverno está com a temperatura menor, então favorece o surgimento do gelo. Mas o que acontece é que o gelo é um mau condutor, não é? Como eu procurei aqui na internet, o gelo é um mau condutor de calor. Isso quer dizer que quanto mais ele vai surgindo, ele vai dificultar a queda de temperatura, porque ele não consegue transmitir o calor tão bem quanto a água em estado líquido. Então a resposta seria A. Então a questão 6. Atualmente, 2.6. Atualmente é comum encontrar nas prateleiras dos supermercados alimentos desidratados. Isso é isento de água em sua composição. O processo utilizado na desidratação dos alimentos é a liofilização. A liofilização consiste em congelar o alimento na temperatura de menos 97 graus Celsius e depois submeter o alimento congelado a muitas pressões baixas. Na temperatura de menos 97 graus Celsius, a água contida no alimento encontra-se na fase sólida e, com o abaixamento da pressão, passa diretamente para a fase vapor, sendo então eliminada. Assinale a alternativa correta. No processo de liofilização, a água passa por uma transformação química descartada. Essa é uma transformação física, já que é uma mudança de estado. No processo de liofilização, a água passa por um processo físico conhecido como evaporação. Não, evaporação acontece a temperatura ambiente, então está descartada. No processo de liofilização, o alimento sofre decomposição perdendo água. Não existe a decomposição. A decomposição é a reação química que transforma a água. Então esse é um processo químico, então também está descartado. B. D. No processo de liofilização, a água sofre decomposição? Não, já é um processo químico. Então sobrou a E. No processo de liofilização, a água passa por uma transformação física denominada sublimação. A água ainda é água após o processo de sublimação, marcando E como alternativa correta. Obrigado.